Olá, pessoal! Hoje vamos falar aí do segundo semestre de 2021 e dar continuidade aí na minha história com o francês, nos meus estudos de francês. Eu já gravei um vídeo, né? Então assista aí o anterior a este, que eu conto ali o meu início do francês, então o primeiro semestre de 2021. O segundo semestre a gente ficou dedicado ali para melhorar ali o francês, desenvolver mais ainda e se preparar para a prova, né? Então eu já tinha adiantado, né? As meninas também fizeram isso, de ter adiantado ali o máximo curso, né? O máximo possível, e depois a gente ficou se dedicando ali na prova, né? No preparatório da prova. Então a gente começou a ter os encontros semanais com a prof. Janete, né? Então era com a turma. Eu lembro, era sempre no horário do almoço. Então a gente começou a ter esses encontros para fazer a parte da oral da prova. A gente começou pela parte oral. Então tinha a parte da section A e também a parte da section B. A section A é um anúncio, né? Que você tem que fazer ali perguntas. E a section B era para convencer um amigo, né, a comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa, alguma atividade, por exemplo. Então a gente começou a trabalhar essa parte expressão oral da prova, e nesses encontros que a gente tinha de meio-dia, a gente acabou formando um grupinho ali para fazer mais práticas. E eu lembro que nesse grupo tinha eu, a Paola, tinha outro carinha, tinha outra pessoa também, outras pessoas, mas o primeiro encontro só foi eu, a Paola e o carinha, que eu não lembro o nome dele, não sei se era Vitor. Então, só foi nós três. E então eu conheci a Paola nesse encontro, né? Eu conheci a Paola, foi aí minha grande parceira, uma das minhas grandes parceiras aí na jornada do francês. Então eu conheci ela nesse encontro. E a gente só teve esse encontro nesse grupo e depois morreu o grupo, mas parece que serviu só para isso, só para eu conhecer a Paola, né? Ter o contato ali com a Paola. Então eu mantive o contato com a Paola, a gente começou a praticar. Eu falei para ela, né, que eu estava com dificuldade, né, de encontrar ali parceiros, então ela falou que ia ser minha parceira, então super me ajudou, gente. Aí ela me apresentou as outras meninas que ela já praticava, que era a Aline e a Amanda. Então a gente acabou formando um grupo de conversação. Então era um quarteto e a gente começou a fazer prática. Eu fazia prática com uma vez na semana com cada uma, e no domingo a gente se encontrava às 4 para fazer mais prática, né? E todas essas práticas era focada ali na prova, né? Por mais que a gente fazia uns minutos ali de conversando outros assuntos, mas depois a gente já entrava ali na parte simulado da prova, porque a gente queria estar o mais preparado, o mais confortável possível para a parte oral da prova. No início não é fácil, né? Então você ainda tem que fazer algumas pesquisas, você não tem o vocabulário, então acaba sendo normal, ainda é desconfortável. Você pensa muito mais para fazer as perguntas, principalmente na A, que é mais formal. No início parece que a B, que é 10 minutos por ser mais longo, né? Vai ser mais difícil. Mas não, depois você fica tão confortável na B, que é mais descontraída, informal, é com um amigo, que a passa a ser ali mais chatinha por ser formal, ter que fazer perguntas, né? Mas no início é difícil e depois você vai desenvolvendo e vai ficando ali mais confortável. Mas foi assim, muitas e muitas práticas que a gente fez, né? Então eu praticava aí 4 vezes. No início eu ainda tinha a professora que eu falei no outro vídeo, né? Que eu fazia prática. Depois eu cancelei e fiquei só com as 4 práticas, né? Então quando eu comecei a ter esse maior contato aí de conversação, no início 5 vezes por semana, né, que eu fazia de prática, e depois 4. Então isso me ajudou a ir desenvolvendo, porque eu estava consumindo muito francês, igual eu falei, estava consumindo muito, mas não estava me expressando, colocando para fora, né? E você só desenvolve
a conversação como? Conversando, né? Praticando. Então, quando eu comecei a ter essa quantidade, né, de prática, além dos encontros que tinha ali também com a Prof. Janete, né, que você praticava mais um pouco também, então eu comecei a desenvolver a conversação. Eu acho que eu fui sentir ali um grande avanço nesse ritmo aí, acho que durante uns 3 meses eu senti um grande avanço, porque eu fui desenvolvendo a fala. Depois eu precisei melhorar a entonação, porque eu ainda não tinha pegado ali a entonação do francês, né? Então eu assistia os vídeos do francês e ia tentando ali imitá-los, né? Então fazer aquela técnica ali do sombreamento, né? Então pegar o jeito ali que eles falam, né? Então colocar a entonação no lugar correto da palavra, né? Então isso acaba fazendo diferença porque traz mais naturalidade para a conversa, né? Então eu fui trabalhando isso e cheguei em um ponto ali que eu consegui e falei, consegui, tô falando francês, é uma sensação tão incrível, tão maravilhosa, foi ali muitas horas de estudos, e quando você vê ali que tá funcionando, tá dando certo, né? Tem horas que você pensa que não vai dar certo, mas o segredo é continuar, mesmo que você ainda não tá enxergando, né? Você não tá enxergando ainda, a evolução é gradual, né? Aos poucos, né? Então, aos poucos que ela vai acontecendo. Então, é não desistir, porque vai chegar um momento que você vai estar falando ali mais confortavelmente, né? Além disso, então a gente começou pela parte da oral, conheci as meninas, né? Como eu falei, conheci as meninas. E quando foi em setembro, deixa eu só ver que eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer, gente, porque já faz um tempinho e é muitas informações na cabeça. Então, quando foi em setembro, mais ou menos, a gente entrou na parte da escrita. E essa parte foi desesperadora, gente. Desesperadora. A parte A, section A, foi até mais tranquila. Nessa época aqui, na minha rotina, eu já estava incluindo bastante leitura de fait divers, né? De fait divers. Vou até deixar o site aqui para vocês, porque a section A do TEF Canadá, você tem que escrever um fait divers. Então eu estava lendo bastante para me habituar, né? Para me habituar com o fait divers. E também o jornal, estava lendo jornais para pegar vocabulário, porque também ajuda na prova, na parte de société, então acaba ajudando bastante. Com a doutora, nessa época eu também estava fazendo o Prep My Future, que é uma plataforma preparatória para o TEF, né? Então tem muitas atividades, muitos exercícios, então, e o legal é que se você erra, ele te mostra porque, ele te fala por que você errou, então tem bastante exercício, dá para você aprender muita coisa na plataforma. Tem os simulados também, tem os anúncios, tá? Quando eu iniciei a escrita, ainda pesquisava bastante, porque eu ainda não tinha ali a quantidade de vocabulário, dependia do tema também, então eu ainda pesquisava bastante, principalmente quando foi na section B, da parte escrita. Gente, era terrível, eu chorava. Eu chorava na parte B. Vou deixar um vídeo aqui pra vocês, que eu já tinha... outra coisa que eu já ia esquecendo de falar. No segundo semestre também, se eu não me engano, foi no mês de julho, eu tive a ideia aí de começar a falar francês no Instagram, né? Então eu comecei e eu já tinha um Instagram do Plano Canadá, mas eu não utilizava, só seguia ali as pessoas, né? Só seguia ali pessoas do Plano Canadá. E eu tive a ideia aí, acho que Deus enviou, eu até lembro até hoje, eu estava tomando banho e de repente veio aí essa ideia de começar a falar ali no Instagram em francês para
eu desenvolver a língua, isso iria me ajudar, seria uma forma de praticar mais ainda e de conhecer pessoas, né? E das pessoas me conhecerem também, né? Eu falava, as pessoas precisam me conhecer, então vai ser uma forma muito boa de eu poder praticar a língua, de eu poder fazer contatos, conhecer pessoas, as pessoas me conhecerem também, né? Então comecei a fazer, vou deixar aqui o primeiro vídeo que eu gravei. Salut à tous, je m'appelle Rosa. Actuellement, j'habite à Saint-Tropez, São Paulo, mais j'ai vécu dans l'état de Bahia. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir quelques jours pour parler un peu de français. Je pense que ça va m'aider, ça va me développer. Ce sera un grand défi pour moi, mais je pense que sera très très bon. Salut, bonjour à tous. Je viens d'arriver au bureau. Je sommeille. Cette routine est fatigante, mais c'est nécessaire parce que je... Bonjour mes amis, comment ça va? Moi, ça va bien. Je viens d'arriver au bureau. Je me réveille. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je viens d'arriver au bureau. Je vais travailler au bureau aujourd'hui, après-midi. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Hier, je me couché un peu plus tôt et ça m'a fait très bien. Aujourd'hui, bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je me suis réveillée vers 6h, vers 6h. E a primeira chose que j'ai fait, eu tinha vergonha, muita vergonha, mas eu sou daquelas que tem vergonha. Mas se tiver que fazer aquilo para eu conseguir chegar lá, eu vou fazer. Não importa, não importa o que for, né? Eu lembro que eu fazia isso no meu trabalho quando eu tinha uma reunião e eu tinha que falar, assim, eu morria de vergonha, mas eu sabia que eu precisava falar para poder evoluir, né? Então eu fiz isso, eu falei, se eu preciso, se isso vai me ajudar, aí eu vou fazer. Então comecei a gravar e foi assim, sensacional a experiência, gente, porque não só me ajudou a desenvolver a língua, eu repeti ali várias coisas, gente, mesmo ali vários dias repetindo a mesma coisa, né, até eu memorizar, então me ajudava a ganhar vocabulário, me ajudava a fixar. E eu ia vendo a minha evolução também, porque como eu ia praticando, falando todos os dias, eu ia vendo minha evolução e comecei a inspirar, não imaginava isso, não imaginava. Eu comecei a inspirar as pessoas, né, porque eu mostrava ali a minha rotina de estudo, acordava super cedo, gente, às vezes 5 horas da manhã já estava estudando, 5h30 já estava estudando. Horário de almoço, estava o quê? Estudando. À noite, estava o quê? Estudando. Então, eu mostrava ali minha rotina, ali a disciplina. Final de semana, a mesma coisa. Então, o pessoal me mandava mensagem falando que isso inspirava, né? Quando via ali meus stories, ia lá e estudava também. Então, eu não imaginava isso e foi uma sensação muito boa de estar ali mostrando minha rotina e ajudando ali pessoas, né, a manter o foco também no objetivo, né? Então essa sensação de estar ali e sendo útil para alguém também é sensacional, essa experiência, e foi uma das coisas que me fez manter, né? Porque minha ideia era só estar ali por um tempo para me ajudar e depois parar. Mas essa sensação de estar ali ajudando, contribuindo, é muito boa, me ajuda também no meu desenvolvimento. Quando eu comparo os meus vídeos do início e os vídeos de agora, mesmo que às vezes ainda falo, gente, meu português, eu gravando esses vídeos aqui é um desafio para mim,
Porque eu falo, gente, eu falo muito errado esse português. Mas aí é consequência um pouco ali de como que era, né? Referente à minha história, né? Então quem ainda não viu, volta lá e veja a minha história pra vocês verem como que era. E é algo que eu fui evoluindo até aí na minha oratória, no meu português. Então, só trouxe, assim, coisas boas, pessoas que eu conheci, muito desenvolvimento, desenvolvi bastante nesse período. E eu sou grata, fiz amizades, né? Conheci várias pessoas, então me ajudou nessa jornada que eu estava aí, mais só com francês, né? Então, ter o Instagram ali me ajudou bastante. Foi uma ferramenta ali fundamental nessa jornada. Voltando para a escrita, né, que eu estava falando aí, quando eu comecei a parte B, gente, eu chorava assim, horrores, porque eu achei muito difícil. Aí começa a vir vou deixar o vídeo, né? Eu chorando, eu falando para o pessoal no Instagram que era muito difícil e que eu precisava disso, né? Não tinha possibilidade de eu ir para o Canadá para estudar, então eu tinha que conseguir essa nota, né? Então fazendo ali um desabafo. Isso é o que eu sentei para fazer e não consegui, e às vezes me bate um desespero real de será que eu vou conseguir isso, né? Então bate muito isso. Então hoje eu até recebi algumas dicas da Elaine, muito obrigada, Elaine. Eu fiquei bem assim com a correção do meu primeiro texto, né? Não achei legal, então eu acho que eu tenho que mudar aí a estratégia. Gostei até de algumas dicas lá da Elaine, então eu vou pegar algumas, né? Pegar para mim desenvolver essa parte mesmo, porque é algo que no português eu já seria assim, né, para desenvolver. E desenvolver isso no francês tá bem assim para mim. Só que eu tenho que enfrentar essa etapa, senão eu não vou conseguir. Fico até emocionada. Mas eu penso que se eu me dedicar meus esforços a essa parte, eu vou conseguir. É engraçado que eu pensava que a fala para mim ia ser mais difícil, né? Mas na verdade não. Eu tô achando a escrita e a escrita da section B. Então, tenho que respirar. Eu não posso deixar que ela me domine, né? Eu tenho que dominar ela. Então, a partir de hoje vou changer mon stratégie, vou mudar minha estratégia e eu tenho que conseguir, porque não existe outra possibilidade. Eu tenho que realizar esse plano indo com o PR. Então, não tem a possibilidade de eu ir para estudar. Então, eu tenho que conseguir essa nota, gente. Eu vou conseguir, vou mudar. Só para compartilhar um pouco com vocês desse processo, né? Que também tem essa parte difícil e desesperador. Espero lá na frente estar comemorando isso. Tipo, lembra dos meus stories, desesperada, eu consegui. Ai, meu Deus. É isso, gente. Cessar e aplicar. E quando eu vi ali o primeiro momento, porque é a parte que tem que argumentar, eu falei, eu já tenho dificuldade. Se fosse para me escrever essa prova no português, eu já iria ter dificuldade. Aí começou a vir aquela coisa na minha mente de que eu não ia conseguir, era muito difícil, eu não tinha vocabulário para aquilo. Aí começou a dar aquele desespero. Aí depois as meninas, não, calma, prof, calma, Rose, é totalmente possível, você vai conseguir desenvolver. Então eu comecei a trabalhar, voltei ali para si e falei, calma, Rose, calma, é totalmente possível se desenvolver, vamos trabalhar para isso. Então os primeiros textos saiu assim, terríveis, né? Terríveis, até você pegar ali a estrutura, né? A estrutura, o que o teste pede ali, a estrutura da prova.
Então, até se habituar a fazer a sua estrutura ali que você se identifica, porque você tem que deixar uma estrutura pronta da prova, do teste ali, da parte escrita, e você só vai complementando ali com os argumentos, de acordo com o tema do texto. Então, depois de sofrer bastante, com muita ajuda aí da prof, eu falo que ela pegou ali praticamente na minha mão, na parte escrita, porque eu tinha, assim, gente, muita, mas muita dificuldade mesmo, muita mesmo. Então, foi escrevendo bastante, mesmo que estava ali errando, eu ia escrevendo bastante. No início, com muitas pesquisas, né? Como na A, eu fazia também na B, ainda muitas pesquisas no início. E depois errando bastante, que aí eu fui pegando o jeito certo, né? Então é errando que vai aprendendo, né? Errando que vai aprendendo e se expondo. Quando a gente entrou nessa parte da escrita, eu escrevia um texto de cada por semana, eu escrevia um texto de cada por semana, aí a prof fazia a correção e eu reescrevia esse texto, então eu pegava também algumas palavras ali para repetição. Como a escrita do francês é bem chatinha, eu repetia vários vocabulários ali para fixar a forma correta de escrever, porque os acentos, palavra, letra ali, duas letras, né, na palavra, aí então até fixar isso demorava muito e precisava de muita repetição. Então eu fazia esse processo de repetição também na escrita para fixar o vocabulário. Alguns textos que não era corrigido pela prof, né? Então alguns eu usava muito o Google Docs para ver algumas correções. Usava na época o Bom Patron, mas agora tem aí o ChatGPT, então eu acho que é uma ferramenta muito boa que pode ajudar aí na correção dos textos. Então eu acho que vocês podem estar utilizando. Quando chegou, faltando um mês para a prova, né? Aí no ano de 2021, porque a gente ia fazer a prova em dezembro, dia 7 de dezembro, era bem ali no início do mês. Eu comecei a escrever todos os dias, eu comecei a escrever texto todos os dias. E às vezes não dava para escrever os dois no mesmo dia, por causa aí da rotina, às vezes ficava corrido, né, trabalho, né. Então, às vezes eu escrevia um da secção A em um dia, o outro da B no outro, mas todos os dias eu escrevia um texto. Faltando um mês também para o teste, a gente comprou o TEF Academy, então eu comprei o acesso do TEF Academy para fazer mais simulados da prova. Então eu fazia os simulados no Prep My Future, no TEF Academy, que foi ali somente no próprio mês, faltando um mês da prova, para ficar ali totalmente imersa, né, na prova. E falando aí das compreensões, que foi algo que eu ainda não falei, que comecei a trabalhar aí nesse segundo semestre, foi fazendo então os testes de compreensão, além do Prep My Future, que já tinha teste lá também, eu fazia no YouTube, que tinha alguns testes gratuitos, né? Tinha alguns canais ali que fornecia teste, tanto da compreensão escrita como da compreensão oral. Então, incluía na minha rotina para fazer toda semana, tinha que ter um teste. Então, era algo que também estava aí na minha rotina no segundo semestre, era fazer os testes de compreensão. Então, ficou aí nesse segundo semestre dedicado totalmente à prova, né? Testes de compreensão, compreensão escrita, compreensão oral, expressão oral, praticava muito, expressão oral praticava muito, e a expressão escrita. Como eu falei, a gente foi começar a ler mais ou menos em setembro, então ficou muito em cima, então é algo que no curso a prof já traz até para antes agora, né? Ela já mudou isso faz tempo, para começar a escrever antes, porque se fica muito perto, dá um desespero quando você pega, você se assusta ali, principalmente com a secção B, que é maior, tem que escrever muito, né? Então,
você acaba ficando desesperada. Você acaba ficando desesperada. O que mais? Fazia bastante leitura, né? E os podcasts, continuava aí escutando o podcast para pegar vocabulário. Pessoal, acrescentando aqui alguns canais que eu passei a colocar aí na minha rotina de escuta, um deles foi este e me ajudou assim bastante a evoluir meu francês, a trazer mais naturalidade, a pegar ali vocabulários mais familiar, então me ajudou bastante a pegar também ali as interjeções que vai ajudar a trazer uma fala ali mais natural. O outro canal foi esse daqui, então eu vou deixar o link para vocês aí na descrição, tá? De todos os vídeos. Então, ela traz dicas aqui também, super interessante, né? Para melhorar o francês. Esse também foi um dos canais que eu passei a escutar. E ele traz bastante coisa ali da cultura, né? Da França, da história. Então, super interessante também. Um dos outros canais que eu escutava bastante, principalmente ali quando estava mais próximo da prova, era esse daqui porque tinha assuntos relacionados à prova, que poderia cair na prova, por exemplo, sobre meio ambiente, sobre reciclagem. Então tem bastante entrevista aqui. Então é um francês ali, vida real, né? Vida real, é entrevista, então ajudou bastante nessa parte de me preparar para a prova, melhorar vocabulário. Tem vídeos que são bem longos, então eu ouvi ali, ficava ouvindo quando estava fazendo alguma coisa, mas depois ficava ali uns 10 minutos sentada, escutando, focalizado para pegar ali vocabulário, melhorar essa parte do vocabulário, tá? Uma coisa também que eu fiz no segundo semestre, já no início assim, do segundo semestre, foi a parte de conjugação de verbo, né? De verbos. Eu tinha dificuldade, e isso aqui me ajudou bastante, né? Foi, se eu não me engano, foi até a Paula que me indicou fazer isso. Então, esse site é bem legal, tem aqui a parte da tradução. Aqui ele traz um contexto da palavra super interessante, então é super legal esse site. Tem uma parte aqui também de correção, sinônimos e aqui a parte da conjugação. Então vamos colocar um verbo aqui para vermos French. Então, aqui ele vai trazer o verbo em todos os tempos verbais. Então, quais tempos que eu fazia a conjugação? No presente, eu fazia no imparfait, no futuro, no passé composé, no plus que parfait, no subjonctif, eu também fazia nesse tempo aqui, que é muito interessante para utilizar, é mais avançado, né? Assim como o condicional aqui no présent, somente o presente que eu comecei a fazer. Então, eram esses tempos verbais. E assim, tem gente que fala que não, que é besteira, não vai ajudar, mas isso aqui me ajudou demais, gente, me clareou. Eu posso falar que me clareou bastante fazer a conjugação dos verbos. Quando eu vi, eu já estava ali de uma maneira mais natural e eu separava ali os verbos por grupo de verbos, né? Como o francês tem o regular, irregular, então eu fiz essa separação. Além dos jornais, eu lia bastante, por exemplo, eu vou fazer um texto de tal assunto, cultura. Então, eu dava uma lida ali em alguns textos relacionados ao assunto para se familiarizar com o vocabulário, tá? Quando chegou, eu acredito que eu parei de fazer pesquisa na parte da escrita, eu acho que faltando um mês para a prova, porque sempre eu consultava alguma coisa, sempre. Mas faltando um mês para a prova, eu falei, não, vou ter que usar o que eu tenho. Às vezes queria falar uma coisa e não conseguia, mudava a forma de falar, mas dava um jeito. Então, um mês mais ou menos que eu parei de fazer ali zero pesquisa. E no tempo, às vezes era difícil escrever no tempo 1 hora os 2 textos, porque eu demorava muito, assim, para pensar nos argumentos, né?
é algo que eu tenho que pensar bastante. Então, mais por final ali que eu fui fazendo no tempo de uma hora, né? Porque me deixava, me dava pressão, né? Aí eu ficava meio afobada. Mas eu acho que ali faltando uns 15 dias pro teste, eu fui tentando encaixar, escrever aí nessa uma hora. Quantidade de erros. Ainda errava bastante. Porque se não me engano, não sei se ainda é a mesma coisa, mas tinha que ser 15 erros no máximo, na época, eu acredito que era isso. E estava dando mais, né? Estava dando mais, tinha que melhorar esses erros. Fui tentando, mas não sei quantos erros que deu aí na prova, né? Não sei quantos erros deu, mas eu ficava tentando diminuir. Às vezes dava menos, às vezes dava mais, porque, por exemplo, o plural do francês, você não fala ele. Então, às vezes, você não escreve da forma correta. Então, isso acaba dificultando. Então, quando foi em dezembro, 7 de dezembro, a gente foi fazer a prova, né? 7 de dezembro de 2021. O que acontece? A sensação era que falar, meu Deus, eu não sei, não tô pronta ainda, né? Não tô pronta, ainda falta muita coisa, dá aquele desespero, mas o que a gente tinha feito, né? Determinado a data, a gente tinha determinada a data, se inscreveu antes, né? Porque tem que se inscrever bem antes, e tinha que fazer naquela data, não tinha como fugir. Então, o fato de já ter determinado uma data, eu acho super importante determinar a data, porque você vai ficar ali no seu sub e você tem que se preparar para aquela data, né? Eu acho que quando você deixa solto, sem colocar um objetivo ali de data, você procrastina mais, você deixa para lá. Então, quando você tem a meta ali e você fica vendo aquela data, você se prepara mais, né? Fica ali, eu tenho que me preparar para aquela data. Então a gente comprou antes, né? Porque tem que comprar um pouco antes e tinha que fazer aquela data. Quando chegou em dezembro, deu um pouquinho de desespero de eu ainda não tô pronta, ainda falta bastante coisa, porque essa é a sensação, ai, falta muita coisa, falta muito vocabulário. E depois vamos mudar a chave, né? Trocar a chavinha. Olha só o quanto de coisa que você já aprendeu nesse um ano aí de estudo. Olha o quanto de horas que você se dedicou. Você já consegue aí se expressar muito bem. Então, você é capaz de ir lá e fazer essa prova, né? Vamos fazer essa prova e ver como que vai ser o resultado. Porque quando você faz o resultado, você sabe como que você está, o que que você precisa melhorar. Então, quando eu mudei essa chavinha aí, esse pensamento me deu até mais motivação para fazer a prova. Eu falei, não, vou fazer, já estudei horrores, já estudei muito e chegou o um momento que você não vê nem a hora de fazer logo essa prova para saber como que você está de tantas horas que você passa estudando. É desgastante, gente, não tem como não falar que não é, porque é desgastante, ainda mais quando a gente se dedica muitas horas para isso, né? Então eu fiquei boa parte do ano aí me dedicando 5 horas por dia, né? Então foi muitas horas mesmo. Aí vocês não sabem o que aconteceu no dia 7 de dezembro, né? A Paola, ela não morava aqui na capital, né? Ela morava em outra cidade, então ela veio pra cá. E a Amanda morava, inclusive, bem pertinho de mim. Eu falo que Deus colocou ela na minha vida, porque era praticamente minha vizinha, né? Conheci ela através da Paola e ela era ali quase minha vizinha. Então a gente foi fazer a prova 7 de dezembro, ligamos o computador para fazer a prova. Passou 5 minutos de prova, gente. Passou, no máximo 5 minutos. O que aconteceu? Caiu a energia. Caiu a energia, gente. Vocês acreditam em uma coisa dessa? 5 minutos de prova, tinha começado a fazer ali a compreensão escrita. Aí, de repente, desligou tudo. Acabou a energia. Acabou a energia.
Demorou, não voltou a energia, não voltou. Nesse dia a prof foi até lá encontrar a gente, então foi um pouco ali desesperador. Lembro que a Paula chorava horrores, porque ela não morava aqui, né? Então ela ia ter que voltar outro dia, porque a gente esperou um tempo e não voltou. Então eles falaram que ia reagendar a prova e tinha gente que morava mais longe ainda, em outro estado, a Larissa. Então ela tinha ido fazer a prova e não foi possível, né? Então foi ali bem frustrante, gente. Foi uma decepção, bem frustrante. Para algumas pessoas foi mais ainda, né? Pelo fato de sair de longe, vir para cá para fazer a prova. Mas foi bem frustrante. Sabe quando você quer fazer alguma coisa já para se livrar logo, para ver como que vai ser, ter o resultado, aí você volta para casa sem ter conseguido fazer. Então foi um pouco frustrante esse dezembro. Então no próximo vídeo dou continuidade aí para falar essa outra prova aconteceu em 2022, a primeira prova, na verdade, porque em dezembro foi uma tentativa de primeira prova que não chegou a ser realizada. E em dezembro, ou em janeiro ali de 22, que a gente foi refazer essa prova. Então dou continuidade aí no próximo vídeo, porque já está aí bem longo. Então eu acredito que eu tenha falado tudo. Se não, acrescento aí algumas informações no vídeo. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu comentário também. E me siga lá no Instagram, caso vocês ainda não estejam por lá.